Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento aqui no seu rádio JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. E em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Clima permanece ameno em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta segunda. IBGE divulga que a taxa de desemprego é a maior dos últimos 10 anos no Brasil. Governo e Congresso entram em acordo e mantêm cobrança previdenciária de 8% para os municípios neste ano. Tribunal Superior Eleitoral lança campanha de incentivo ao mesário voluntário nas eleições 2024. Presidente do Irã morre após queda de helicóptero no qual ele era um dos ocupantes. Traficante tenta embarcar no aeroporto de Corumbá com 125 cápsulas de cocaína no estômago. Ele foi preso em flagrante. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como ficou o tempo e o clima nesta segunda-feira. JD1 no ar. Previsão do tempo. A presença de uma massa de ar fria e seca provocou mudança no tempo no fim de semana, que se estendeu para esta segunda-feira, dia 20, em grande parte de Mato Grosso do Sul. A expectativa é de tempo ameno em diversas cidades, sem previsão de chuva. Institutos meteorológicos apontam que essa situação climática não deve permanecer por muito tempo, já que nesta terça-feira, dia 21, a previsão é de calor novamente, que superam a barreira dos 30 graus. Hoje, Campo Grande amanheceu com mínima de 16 graus e um tempo bem fresco e ameno, onde as máximas devem chegar aos 26 graus. Em outras cidades, a expectativa é que as mínimas também fiquem baixas nesta segunda-feira, como por exemplo a região sul, que envolve Ponta Porã, Amambai e Naviraí, com temperaturas máximas que ficam na casa dos 26 graus. A região pantaneira deve ter temperaturas um pouco mais altas, como Corumbá, que registra máxima de 30 graus, enquanto Miranda e Porto Murtinho ficam na casa dos 27 graus. Pelo lado do Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão termômetros registrando até 31 graus. O norte do estado também terá máximas acima do convencional em dias nublados, com máxima de 31 graus para Coxim, Figueirão e Pedro Gomes. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$ 216,50. A arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 199,00. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 49,00. E a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 121,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. Notícias. Queda do desemprego. A taxa de desocupação do país no primeiro trimestre de 2024 foi de 7,9%, o menor índice em 10 anos para o período. A reportagem é de Luana Karen. A taxa de pessoas que estão procurando emprego no país caiu no primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2024, essa taxa ficou em 7,9%, uma queda de 0,9 pontos percentuais em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. Segundo dados do IBGE, a taxa é a menor registrada nos últimos 10 anos. Isso significa que o brasileiro está conseguindo se manter no emprego, e uma das consequências disso é que o rendimento médio de quem tem carteira assinada está aumentando. Já quando a comparação é com os 3 últimos meses de 2023, a taxa de desocupação teve uma alta de 0,5 ponto percentual. Segundo a coordenadora de pesquisa por amostra de domicílio do IBGE, Adriana Berengui, a explicação está nos empregos temporários do fim de ano. E esse movimento de expansão do indicador, ele reforça um padrão sazonal de que no início de cada ano há uma tendência, de fato, à expansão do número de pessoas procurando trabalho, uma perda de postos de trabalho normalmente de caráter temporário, de trabalhadores que estavam na ocupação ali no final do ano de 2023, e virando o ano, essas pessoas, parte dessa ocupação é dispensada, fazendo, portanto, aumentar a pressão do número de pessoas que procuram trabalho. A pesquisa do IBGE mostrou ainda que a renda média chegou a R$ 3.123. Reportagem Luana Karen. JD1 no ar. JD1 no ar. Após acordo com o presidente do Congresso, o governo decidiu manter a cobrança previdenciária de 8% para os municípios
municípios neste ano. A equipe econômica deve apresentar até amanhã a fonte de recursos para bancar a desoneração da folha de pagamento tanto de empresas quanto de prefeituras para ser votada pelo Senado. Os detalhes na reportagem de Érica Christian. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os pequenos municípios vão continuar pagando 8% da contribuição previdenciária neste ano. Até então, a desoneração da folha de pagamento estava assegurada apenas para 17 setores da economia. Ele não adiantou se a cobrança máxima a partir de 2027 será de 14%, como querem os prefeitos, que rejeitam a de 20%. Mas antecipou a votação de outras propostas que vão contemplar os municípios. Nós estamos nos encaminhando para medidas muito consistentes, então renegociação de dívidas previdenciárias, uma nova disciplina dos pagamentos precatórios, garantia de uma reoneração gradativa, mantendo-se a desoneração no ano de 2024, sem responsabilidade fiscal. O plenário já poderá votar o projeto do senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que prevê o aumento gradual da alíquota previdenciária dos 17 setores até alcançar 20% em 2028. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, do Amapá, disse que a equipe econômica ainda busca as fontes para bancar a desoneração da iniciativa privada e dos municípios, estimada em mais de 19 bilhões de reais neste ano. Desde o encontro que o ministro Haddad teve aqui com o presidente Rodrigo, o Ministério da Fazenda está debruçado em buscar as fontes. Essas fontes estão sendo consolidadas, deverá constar como resolução final. A desoneração da folha de pagamento foi aprovada no final do ano passado pelo Congresso Nacional, que também derrubou um veto do presidente Lula. Alegando falta de recursos, o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Diante da reação do Legislativo, o Executivo decidiu então negociar uma nova proposta a ser votada agora pelo Senado. JD1 no ar. O Tribunal Superior Eleitoral lança a campanha de incentivo ao mesário voluntário nas eleições deste ano. A campanha será exibida em rede nacional de rádio e TV. A reportagem é de Carolina França. Se você ainda não recebeu a convocação, tem mais de 18 anos e está em situação regular com a Justiça Eleitoral, pode se voluntariar pelo canal do mesário no site do TSE e conferir o passo a passo para a inscrição. Além de colaborar com o fortalecimento da democracia, você pode adquirir novos conhecimentos e ter alguns benefícios pelo serviço prestado. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. Agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de 63 anos, morreu após a queda do helicóptero onde ele era um dos tripulantes. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores do país. Além do presidente do Irã, estavam na aeronave autoridades do Azerbaijão, sendo o governador da província iraniana do Azerbaijão e um líder religioso, mas a morte dos dois ainda não foram confirmadas. No entanto, a imprensa oficial informou não haver sinal de sobreviventes no local da queda do helicóptero. Raisi, que foi eleito em 2021, tinha mandado até 2025 no Irã e era a segunda pessoa mais importante do país, atrás apenas do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã e de quem o atual presidente era um protegido e possível sucessor. E o passageiro de um voo tentou embarcar no aeroporto de Corumbá com cerca de 125 cápsulas de cocaína no estômago no domingo. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito viajaria para São Paulo com os entorpecentes no estômago. Ao passar pelo raio-x, os policiais conseguiram identificar as drogas que estavam no corpo do suspeito. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Na madrugada do último domingo, um homem de 31 anos, identificado como Eduardo,
foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Santa Rita do Pardo, acusado de agredir a companheira na região central da cidade. De acordo com informações do portal Cenário MS, Eduardo é filho do vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, Cícero Alves da Silva, o Cirção. Uma mulher, identificada como sobrinha da vítima, foi quem pediu ajuda da polícia militar, afirmando que Eduardo estava trancado dentro do quarto do casal e agredia a esposa. Equipes da polícia militar foram até o local e constataram que havia excesso de sangue pela casa. Durante a prisão, Eduardo ameaçou e xingou a guarnição da polícia militar e a médica que atendeu a vítima, dizendo que seu pai é vereador e manda no hospital. A esposa de Eduardo foi socorrida até o pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde ficou internada sob cuidados médicos. Após o comportamento, o agressor foi algemado e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo e autuado pelos crimes de desacato, violência doméstica e lesão corporal dolosa. O crime cometido por Eduardo é inafiançável e ele será submetido a uma audiência de custódia nesta segunda-feira em Santa Rita do Pardo. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. Toda segunda-feira, as principais notícias da semana do Sistema FamaSul e do Agro podem ser conferidas no Giro Rural, o podcast da instituição que traz atualizações e informações sobre as ações da entidade em benefício de produtores e trabalhadores rurais. Procure por Sistema FamaSul no YouTube, Spotify e redes sociais, ou acesse portal.sistemafamasul.com.br e confira. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. A suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos foi sancionada pelo Poder Executivo. A reportagem é de Silvia Miato. Foi sancionada a lei que permite a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. O dinheiro terá que ser aplicado em ações de enfrentamento da situação de calamidade pública provocada pelas enchentes. A dívida gaúcha de 100 bilhões de reais continuará sendo corrigida pela inflação no período, mas o Estado poderá redirecionar cerca de 11 bilhões em pagamentos. Outros 12 bilhões em juros deixarão de ser cobrados. A mudança valerá para outras situações semelhantes, ou seja, toda vez que o Estado enfrentar problemas causados por eventos climáticos extremos e tiver a calamidade pública decretada, o governo federal ficará autorizado a suspender os pagamentos da dívida estadual. O Rio Grande do Sul terá que apresentar um plano de investimentos detalhado ao governo federal e a cada ano terá 90 dias para mostrar a aplicação dos recursos, como explicou o relator do texto na Câmara, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. Informamos ainda que este postergamento está condicionado à aplicação integral dos recursos que deixaram de ser pagos em um plano de investimento em ações de enfrentamento e mitigação dos danos decorrentes da calamidade pública e de suas consequências sociais e econômicas por meio de um fundo público específico a ser criado no âmbito do ente. Portanto, o objetivo principal da medida é auxiliar na mitigação dos efeitos adversos da calamidade pública na sociedade, buscando recuperar em parte, pelo menos, os prejuízos causados por ela. O texto estabelece ainda que, enquanto durar a situação de calamidade, o Estado não poderá elevar despesas e nem criar benefícios fiscais que não estejam relacionados com as ações de enfrentamento dos problemas. JD1 no ar. Esporte. E agora aqui no JD1 no ar, o Dinei Almeida tem as últimas notícias do esporte. Campeonato Brasileiro Série B. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou na sexta-feira, com o CRB vencendo o Vila Nova por 1-0 e o Novo Horizontino empatando com o Curitiba em 0-0. No sábado, o Amazonas empatou com o Paysandu em 1-1. O Goiás goleou o Botafogo 4-0. O Avaí venceu o Sport por 2-1.
No domingo, o Santos goleou o Brusque 4-0. O Mirassol venceu o Ituano 2-0. O Ceará e o Operário do Paraná ficaram no empate. Encerrando a sexta rodada do Brasileirão Série B, a Chapecoense recebe a Ponte Preta às 18 horas horário de Mato Grosso do Sul e o Guarani enfrenta o América Mineiro às 20 horas também horário de Mato Grosso do Sul. Liga das Nações de Vôlei Feminina. A primeira fase, a quinta rodada. A Holanda venceu a Alemanha 3-1. A Polônia 3-0 no Japão. A Turquia 3-0 na França. Estados Unidos 3-0 na República Dominicana. Coreia do Sul 3-1 na Tailândia. E o Brasil venceu a Sérvia 3-0. E nesta quarta-feira, dia 22, a Liga das Nações Masculina de Vôlei tem a sua primeira rodada, com Holanda e Eslovênia, Estados Unidos e Polônia, Alemanha e Itália, Irã e Sérvia. Fórmula 1, Grande Prêmio da Emília-Romagna. Verstappen segura Norris no fim e vence. Apesar da ameaça de Lando Norris nas últimas voltas do Grande Prêmio Emília-Romagna neste domingo, Max Verstappen voltou ao lugar em que mais esteve nas últimas temporadas da Fórmula 1. No topo do pódio, após igualar o recorde de Ayrton Senna de pole positions consecutivas. O tricampeão conquistou sua quinta vitória de 2024, chegando à frente do piloto da McLaren, Charles Leclerc, terceiro colocado. A modesta vantagem de apenas 0,7 décimos de segundos dá o tom de como foram as últimas voltas da prova do Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola. Verstappen viu Norris cada vez mais próximo em seu retrovisor nos últimos 18 giros da corrida. Ao menos pôde contar com a própria resistência, a pressão do piloto da McLaren e um erro que fez Lando patinar na pista e afastar-se dele. Verstappen chegou à 59ª vitória na carreira, já estabelecida desde 2023, como o terceiro maior vencedor de todos os tempos. Nesta temporada ele tem 5, depois de perder o Grande Prêmio de Miami há 2 semanas justamente para Norris. Com o triunfo, Verstappen segue liderando o campeonato com 161 pontos. Já seu colega de equipe, Pérez, perdeu a vice-liderança para Leclerc. No Mundial de Construtores, a RBR detém 268 pontos em primeiro lugar, com 56 a mais que a vice-líder Ferrari. A próxima etapa da Fórmula 1 de 2024 será o Grande Prêmio de Mônaco, no circuito de Monte Carlo, já no próximo domingo, dia 26 de maio. A prova é válida como a 8ª da temporada. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Depois da aprovação pela Câmara e Senado, o Poder Executivo sanciona a lei que prevê prioridade para a execução de emenda orçamentária para o Rio Grande do Sul. Foi sancionada a lei que determina prioridade em 2024 para a execução de emendas parlamentares ao orçamento federal para municípios em situação de calamidade ou de emergência em saúde pública reconhecida pelo Executivo. Este é o caso das cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A nova lei altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que define as regras de elaboração e execução do orçamento deste ano. A prioridade será dada para as emendas individuais do tipo transferência especial. São recursos repassados diretamente para as prefeituras, sem a necessidade de convênios e projetos. Essas emendas somam 8 bilhões de reais no orçamento de 2024. Na sessão do Congresso, que aprovou a medida, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que as ações parlamentares devem ser rápidas. É nosso dever aqui aprovar sempre, como a Câmara e o Senado já fizeram em parte, absolutamente todas as medidas de maneira suprapartidária para o socorro a tantos e tantas flageladas, em memória dos mais de 100 mortos, dos desalojados e desabrigados aos milhares. A lei sancionada também estabelece que o Executivo vai apoiar o fortalecimento das ações de saúde mental voltadas ao atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista, inclusive estruturação e custeio de equipamentos de saúde pública que atendam a essa finalidade.
Outra mudança é a que prevê a inclusão de recursos destinados ao Programa de Aceleração do Crescimento na lista das despesas que podem ser bloqueadas para cumprimento das metas fiscais do ano. Esses bloqueios são decididos a cada 2 meses, após uma avaliação das receitas e despesas. De Brasília, Silvia Minhato. A Câmara pode votar projeto que aumenta penas para crimes cometidos durante estado de calamidade pública. Os detalhes na reportagem de Antônio Vital. Os recentes casos de furtos e arrombamentos em imóveis abandonados por proprietários no Rio Grande do Sul por causa das inundações fizeram com que a Câmara dos Deputados aprovasse regime de urgência para projeto que aumenta as penas para os crimes de furto e roubo cometidos durante estado de calamidade pública. A proposta também agrava as penas para crimes de corrupção ativa e passiva praticados na mesma situação. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Casa. A proposta altera o Código Penal para tornar a situação de emergência um agravante em todos esses casos. A pena para furto, que hoje é de 2 a 8 anos de prisão, pode dobrar se ele for cometido durante estado de calamidade, como que se abate hoje sobre o Rio Grande do Sul. Já a pena de roubo, que é o assalto mediante grave ameaça, hoje tem pena de 4 a 10 anos e pode aumentar até a metade, ou seja, até 15 anos, quando o assaltante se aproveita de situação de emergência. O projeto foi apresentado por 3 deputados do PSD, Paulo Litro, do Paraná, Júnior Ferrari, do Pará e Laura Carneiro, do Rio de Janeiro. Eles acrescentaram o mesmo agravante para as penas de corrupção ativa e passiva, crimes relacionados diretamente à atuação de agentes públicos durante as tragédias. Nesse caso, as penas para esses 2 crimes, que hoje são de até 8 anos de prisão, podem aumentar em 1/3. Para Júnior Ferrari, é inadmissível uma pessoa se aproveitar de estado de emergência para cometer esses crimes. Que isso realmente é inadmissível em plena calamidade pública, onde as pessoas já estão sendo prejudicadas e fica acontecendo roubo, furtos, saques e também abrangendo a corrupção ativa e passiva. Paulo Litro justificou o agravamento das penas nesses casos como maneira de reduzir as ocorrências durante estado de calamidade pública. Nesse momento a gente encontra, infelizmente, crimes acontecendo em municípios afetados. Então, esse projeto ele vai aumentar a pena de crimes como furto, roubo, corrupção ativa e corrupção passiva, para a gente tentar diminuir esses crimes acontecendo em período de estado de calamidade. O regime de urgência para a proposta foi aprovado por unanimidade pelo plenário, de maneira simbólica, sem votos contrários. Para Laura Carneiro, é essencial agravar essas penas. Esse é o motivo da urgência. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul e é um absurdo as pessoas não terem o mínimo de responsabilidade, de bom senso, de humanidade quando se trata de uma calamidade pública. Portanto, esse é o pedido de aumento de pena para aqueles que não têm pelo menos vergonha na cara. Ainda não há data para votação no plenário do projeto que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo e corrupção ativa e passiva cometidos durante estado de calamidade pública. De Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa segunda e uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.